Muita paz a todos, boa noite a todos. É uma alegria retornarmos aqui na nossa casa de oração, Centro Espírita Amor e Caridade, revê-los, cumprimentá-los, fazer novos amigos. E nós, que não tivemos tempo de nos cumprimentarmos, aqueles que não deu tempo, sintam-se abraçados fraternalmente em nome de Jesus. E que Jesus sempre encontre condições de nos abençoar, ou seja, que nós sejamos dignos das bênçãos de Jesus. Eu já antecipadamente agradeço a paciência de vocês, a tolerância, a concordância em conversarmos hoje. Eu trouxe um tema que é o sentimento e a felicidade. Esse tema a gente vai encontrar na obra de Kardec, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma resumida, que desse condições da gente falar e nós todos tivéssemos condições de meditarmos sobre esse tema. O sentimento e a felicidade. Logo de início eu já pergunto, será que tem alguma coisa a ver entre o sentimento e a felicidade? Quem acha que não tem nada a ver, levanta a mão. Quem concorda, mantenha-se como está. Como diz lá na câmara, né? Então, nós vamos observar se tem ou não fundamento, se tem ou não relacionamento entre sentimento e felicidade. No início, a criatura tem instintos. E 3 são os instintos fortes. O instinto de preservação do indivíduo. O segundo instinto, preservação da espécie. Por isso as mamães cuidam bem dos seus filhos. No reino animal também é assim. E o terceiro instinto muito forte é a perpetuação da espécie, ou reprodução, em que os animais brigam muito e até alguns seres humanos brigam por causa de reprodução, né? Mais à frente, como está no Evangelho, a criatura, na caminhada evolutiva, tem sensações. E mais no alto surgem os sentimentos. E é disso que nós queremos conversar. Se esse sentimento interfere nas nossas felicidades. Na verdade, interfere demais. O sentimento plasma, cria os nossos pensamentos. O sentimento expressa quem somos. O sentimento dá em que vibração nós estamos. Qual a frequência vibracional, moral, espiritual, intelectual que nós estamos? E esse sentimento é que define as nossas palavras. E claro que esse sentimento é que define as nossas ações, nossos atos. Então, na verdade, o sentimento é o chefe. O sentimento é o patrão. E muitas vezes a gente pensava que o pensamento seria isso. O sentimento está antes. O sentimento está antes do pensamento. Esse sentimento é tão profundo, tão no nosso interior, que ele fica assim, não só no plano da parede, mas vindo para a frente também e indo lá para trás. O sentimento está muito bem guardado dentro de cada um de nós. E é interessante que os espíritos superiores chegam aqui e rapidinho eles sabem quem somos, cada um de nós. Não pela intelectualidade que nós já conquistamos, não pelo número de informações, pela quantidade de informações que nós já acumulamos, não pelo dinheiro, não pelos bens materiais, mas eles nos conhecem pelo sentimento,
Que sentimento cada um de nós trazemos? Em que frequência estamos vibrando? Então, esse é um assunto muito interessante. Eu tirei aqui um trecho do livro. O sentimento é o santuário, é o templo da criatura. O sentimento é a igreja da criatura. Sem luz aí dentro, sem luz dentro, no sentimento, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. A paz de Deus que vem a cada um de nós precisa encontrar um ambiente adequado, com luz interna, para refletir a paz de Deus. Então é isso, está no livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, com Emmanuel. Está aí no capítulo 29. Também eu peguei um trechinho aqui de Emmanuel e Chico Xavier, só para a gente poder iniciar. O sentimento, e eu pus entre parênteses, bom. O sentimento bom cria, edifica, alimenta, ilumina. O sentimento bom é a luz divina, só ele é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. Emmanuel e Chico Xavier. Bem, depois desses dois anunciados que estão nos livros, vamos começar aqui mostrando essa figura. Ela é propositadamente clara em cima e escurecendo até aqui seria as trevas. A figura não ficou muito boa, eu não consegui fazer isso. Mas dá essa impressão para nós. De cima para baixo, das luzes às trevas, a imperfeição aumenta. Consequentemente, aumenta a maldade. E, consequência disso também, aumenta a infelicidade. Então, nessa região é região de infelicidade, de tristeza, de expiações e provas. É uma região muito dolorida. Por quê? Porque aqui estão os sentimentos inferiores, aqueles sentimentos que nos trazem infelicidade, como o ódio, aqui embaixo. Veja aí esse quebrando o computador, porque simplesmente ele tem um comando errado, o computador não vai fazer o que ele quer, aí ele quebra o computador por ódio. E no dia seguinte ele vai ver quanto custa um computador novo, não é? Então o ódio nos traz até esses prejuízos materiais também. Veja, um outro sentimento que anda muito nessa região inferior é a falta de fé. Quem não tem fé sofre muito mais do que nós, que já temos fé. Por quê? Quem não tem fé sofre tudo o que nós sofremos e, somado ao sofrimento, tem a sensação de que o sofrimento é eterno. Quem não tem fé não vê uma luz no final do túnel. Quem não tem fé não percebe que o sofrimento é passageiro, é temporário, é transitório. Quem não tem fé sofre muito mais do que nós. Pode observar. Aqueles que não têm fé, que não têm uma religião, quando desencarna algum parente, algum ente querido, eles muitas vezes até se desesperam. Percebe? Um outro sentimento inferior, também dessa região, nós estamos falando aqui da região de infelicidade. Veja esse caso. Ele está segurando-se numa plantinha, tem uma mão se estendendo para ele, para ajudá-lo, para salvá-lo, mas ele está segurando algo aqui, que é muito importante para ele. O que será que é tão importante para ele, a ponto de adiar e até comprometer a sua felicidade? O orgulho. Muitas vezes nós estamos próximos de sermos felizes, mas por orgulho nós continuamos nessa região dolorida
sofrida. Veja como o sentimento vem antes do pensamento. Ninguém comete um crime, como um assassinato, por exemplo, sem antes ter alimentado um sentimento inferior, como o do ódio. Veja que o sentimento é anterior, depois vem o pensamento, o planejamento e a ação. Percebe? Então está aqui o orgulho, não é? Aqui também uma outra situação de orgulho. Esse gato está na frente de um espelho, eu tampei o espelho, e esse gato se sente maior do que ele é. O sentimento desse gato é de que ele é um leão. Não é? Muitas vezes nós, seres humanos, temos a sensação de sermos melhores um do que o outro. Muitas vezes nós temos esse sentimento inferior, que é o ódio. Aqui ainda, desculpa, é orgulho, né? Esse caso aqui é orgulho, isso aí é se sentir maior do que ele é. Ainda aqui sobre orgulho, o espelho agora, uma imagem de ovelha com uma auréola de santo, e ele ainda até pergunta, sou um verdadeiro cristão? Na verdade é um lobo em pele de ovelha. Então existe também no meio religioso a presunção. A pessoa que começa a estudar naquela religião e já se sente purificado, salvo, e os outros todos estão no pecado, estão abaixo. Isso é um sentimento de presunção. Também o orgulho produz a vaidade. Veja a vovó aqui, que está olhando no espelho, e ela se sente uma mocinha. Isso é um excesso de vaidade. Claro que é natural a vaidade no ser humano feminino, mas em excesso é desequilíbrio. Veja esse senhor, que ele quer se sentir o super-homem. Ele quer que as pessoas o vejam como um super-homem. É assim que ele está na frente do espelho, se achando o super-homem. Isso é prepotência. As pessoas que o veem fazendo isso, e o próprio espelho que percebe ele fazendo isso, quando ele sai o espelho e as pessoas o veem como um pateta. Então, o orgulhoso muitas vezes é observado como ridículo, torna-o ridículo. Aqui um novo sentimento inferior, que é o egoísmo. Veja que tem manteiga para todo mundo, mas cada uma quer manteiga só para ela. Não quer dividir, não quer emprestar, não quer compartilhar. Nós estamos numa era da compartilhação. Nós temos que compartilhar. Mesmo porque a escassez de material, a escassez sobre a terra, nos conduz a isso, até mesmo forçosamente, a compartilhar, não é? Para também diminuir o nosso orgulho. Então, o egoísmo é uma palavra composta de ego, que significa eu, e ismo, gostar de. Se a gente pedisse para as crianças traduzirem, egoísmo, gostar de eu. Gostar muito de eu. Esse é o problema. Gostar só de eu e não gostar dos seis. Isso é problemático. Querer tudo para mim. Viu, seu Sebastião? E o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Complicado, né? Então veja. Outras situações de egoísmo que a gente às vezes passa despercebido. Mamãe com as suas crianças mais novinhas tomando chuva. Isso produz o vício da geração que Kardec já chama a atenção há mais de 150 anos. O que será esse vício? Do egoísmo produz a indiferença moral. Quando nós passamos perto de alguém que está precisando e não sentimos nada, essa indiferença congela os nossos corações, essa indiferença nos torna muito infelizes. E isso nós temos que trabalhar. Veja aqui alguém cometendo um egoísmo inconsciente. Ele está fumando
e a fumaça agride a garganta e todo o sistema respiratório das pessoas. Se avisar a ele que não pode fumar em recinto fechado e ele persistir, aí já é um egoísmo consciente. Não é? Como aqui, ó, por egoísmo, esse aqui se aprisionou na fortuna. Ele não tem nem alguém que pegue essa chave e abra o cadeado. Veja aí, está o símbolo que o egoísmo aprisiona e decepciona, e o símbolo aí da moeda, do dinheiro. Não é isso? Uma situação aqui de extremo egoísmo. Pilatos, para proteger o seu cargo, que ele queria continuar no cargo, ele deixa que um justo, Jesus de Nazaré, fosse condenado e crucificado. E ele sabia que Jesus era honesto. Mesmo assim, ele deixa-o percorrer todo aquele caminho dolorido. E essa situação nos dias frios aqui em Pereira Barreto, não sei se ocorre isso. O maridão, a esposa, o maridão garante o lado dele com a coberta, né? Isso é egoísmo. Pode rir, viu, gente? Eu estou à vontade com vocês, que eu me sinto em casa. Vocês também podem até perguntar quando quiser, que a gente tem algumas respostas. Às vezes eu posso dizer que eu tenho uma resposta para tudo. Dá a impressão que eu sei, né? Não, eu tenho uma resposta para tudo. A resposta é não sei. Não é? Bem, o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é o contrário da caridade. Temos o egoísmo na agressão à natureza, na poluição, na exploração ao próximo, explorar economicamente, explorar no trabalho, né? Explorar na desinformação intencional. Às vezes, só mantida a população analfabeta para que ela não se manifeste. E quando ela quer deixar de ser analfabeta, a burocracia diz: então faça um requerimento manuscrito de próprio punho, pedindo para deixar de ser analfabeto. É impossível, né? Ele é analfabeto. Não vai fazer requerimento. A má distribuição de renda. Veja, um tem dinheiro saindo até pelas orelhas, o outro tem que fazer garrafa de PET e virar sandálias. O aborto é uma forma de egoísmo. A pena de morte é uma forma de egoísmo. A eutanásia, que é antecipar a morte, também é uma forma de egoísmo. Não é? A eutanásia nos faz lembrar uma situação que estava para acontecer dentro da nossa família. Nasceu o Lauro e a Laura, gêmeos. A Laura morreu há poucos minutos depois de terem nascido. Mas o Lauro ficou com aquela aparelhagem toda para que respirasse, para que tivesse circulação sanguínea, para que ele sobrevivesse. A situação era tão crítica que alguns familiares achavam que deveria desligar o aparelho. Mas tem um tio que ele falou: não, enquanto houver sinal de vida, vamos manter os aparelhos. E o custo deixa por minha conta, ele ainda falou. Conclusão: os aparelhos foram mantidos, o Lauro sobreviveu. Casou-se, teve 2 casais de gêmeos. Então, se houvesse a antecipação da morte de Lauro, se houvesse a eutanásia, teríamos assassinado 5 pessoas. 4 filhos e ele. Percebe? Não tem essa de que está no fim da vida, não. Deus sabe o termo final das nossas vidas, né? Bem, nós mostramos para vocês os 4 sentimentos inferiores, e no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê claramente que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Ora, então vamos pegar o egoísmo, que é o mais forte deles. Como combater o egoísmo? Porque mostrar o problema até que não é difícil.
como nós já fizemos até aqui. Como combater o egoísmo? Aí nós vamos nos socorrer a Jesus. Jesus orientou-nos a buscar a felicidade na prática, no exercício da caridade. Olha que interessante. A gente vai em busca da felicidade no exercício da caridade. Ou seja, você auxilia ao próximo e encontra a felicidade. Então isso é maravilhoso. Mas continuemos nessa tabela que a gente está construindo juntos. Se a gente sabe que aqui as trevas, que aqui estão os 4 principais defeitos do ser humano, daqui das trevas para a luz, de baixo para cima, onde estava o excesso de maldade, nós vamos ter a bondade nessa região de luz. Consequentemente, mais perfeição. A criatura vai buscando a perfeição. Como disse Jesus, sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Não é isso? E isso, como consequência disso, nós seremos felizes. Então a felicidade aumenta de baixo para cima, das luzes, das trevas para as luzes. Não é isso? Como fazer isso? Mudando esses sentimentos aqui, transmudando esses sentimentos, fazendo a evolução dos sentimentos. Fazendo a evolução dos sentimentos. Outras pessoas dizem fazer a reforma interior, fazer a reforma íntima, também chamado sinônimo. Evolução moral, também. Conscientização de que somos filhos de Deus. Filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho. Filho de Deus é Deusinho. Então nós temos que nos conscientizarmos disso. Ou, para sermos felizes, compreender e praticar o Evangelho. Compreender e praticar o Evangelho do Cristo. É isso. Com essa situação aqui ocorrendo, gradualmente, nós vamos sair da falta de fé, gradativamente, até a situação de pouca fé, não é? Porque não tinha, passou a ter pouca, passou a ter dúvida, passou a ter esperança, confiança e fé. E o que é fé? Fé é uma entrega. É uma entrega. A fé em Deus é a entrega das nossas vidas na mão de Deus. Claro que cada um de nós vai fazer a sua parte. Ajudai-vos, e o céu vos ajudará. Batei a porta, e a porta abrir-vos-á. Não é isso? Buscai, e achareis. Não é? A fé é a entrega nas mãos de Deus, mas também não é para a gente ficar parado. O que eu estou querendo mostrar? Vamos pegar uma comparação. Quando a gente entra num avião, que vai fazer uma viagem, nós sabemos que o piloto também está na lista de desencarne. Todos nós aqui estamos na lista de desencarne. E eu sei que daqui a 150 anos não tem mais ninguém aqui dos que estão encarnados. Estarão todos desencarnados, concorda? 150 anos, tá bom? Tá bom, né? Beleza. O piloto do avião também está na lista. Eu vou primeiro, não sei quem vai aqui, entendeu? Vamos supor que aquele é o dia do desencarne do piloto do avião. E você entrou no avião. E daí a pouco a aeromoça vem e fala assim: quem aqui sabe pilotar avião? E a gente vai falar o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o piloto desencarnou. Se ela for espírita, ela vai usar esse termo. Ou ela vai falar, ele morreu. Então, quando nós entramos no avião e pagamos para viajar, nós entregamos as nossas vidas na mão do piloto. Quer uma outra situação de entrega? Um outro exemplo de entrega? Quando nós temos que nos submetermos a uma cirurgia, nós entregamos as nossas vidas na mão do médico cirurgião. Não é? E se ele for um bom médico, nós estaremos na continuação da encarnação. Não é isso?
É isso. Então, é natural que a fé em Deus seja a entrega das nossas vidas na mão de Deus, e cada um fazer a sua parte. O orgulho também pode ser trabalhado, pode ser diminuído, até que a gente tenha a prudência, até que a gente tenha a moderação, a simplicidade, a modéstia, não é? Até a humildade. E o que é humildade? É aquela simplicidade profunda, com bondade. Por exemplo, o Cristo, lavando os pés dos apóstolos. O governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. O governador espiritual da Terra que encarna numa manjedoura, onde estavam os animais. Esse é um ato de humildade, não é? De certa forma também, por evolução dos sentimentos, nós vamos aí ter uma diminuição do egoísmo, começar mesmo pela indiferença à piedade. A piedade, que é aquele sentimento de dó. A gente passa, vê caído, tem dó, mas não faz nada. E esse sentimento de piedade avoluma, essa dó avoluma, até que a gente começa a ser solidário, até que a gente começa a fraternidade e, finalmente, a caridade. Então, veja que a piedade, que é a dó, ela é precursora, ela vem antes da caridade, conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo. E desses sentimentos aqui, o que nós temos que buscar primeiro é a fé. Porque se nós não tivermos fé, o que esperamos? Que recompensa a gente vai? Então a fé nos sustenta a sermos simples e bondosos, humildes. A fé nos sustenta na caridade. Não é isso? E o que é caridade? Conforme o entendimento de Jesus. O que é caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Jesus responde. Ou os Espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Benevolência, bondade para com todos. E não bondade só com um. Percebe? Benevolência para com todos. Indulgência, não ser exigente, é indulgência. Indulgência para as imperfeições dos outros. Não ser exigente com as imperfeições dos outros. Não ser exigente com os defeitos dos outros. Não ser exigente com os vícios dos outros. Mas, se pudermos, ajudamos. E perdão das ofensas. Essa é a maneira mais pura de definir a caridade. E ela forma, pelas iniciais, B, de benevolência, I, de indulgência, P, de perdão. BIP. Existia um aparelho antigo, antes do celular, que para chamar os profissionais da saúde, os bombeiros, alguma dessas pessoas na emergência, tocava um BIP. Ainda hoje é utilizado. E ele se apresentava no local da emergência ou do trabalho. BIP de Jesus, chamando a cada um de nós, nesse exercício, nesse exercício da vinha do reino de Deus. Percebe? Então, o BIP aqui de Jesus, o que é a caridade, é para todos nós. Não é isso? E aqui no alto, para unir essas três virtudes, porque aqui estão os bons sentimentos, chamados de virtudes. Qual a máxima virtude que vai aparecer aí? A máxima virtude. A felicidade é consequência, né? Aqui. À medida que a gente faz isso, a felicidade aumenta, é isso mesmo, ela aumenta, mas a virtude máxima é o amor. O amor une essas outras três virtudes. O amor cimenta, funde as três virtudes. De forma que a caridade é amorosa, a fé é humilde. Percebe? O amor é simples. Então, quem tem amor na sua pureza, tem esses sentimentos. Porque o amor resume toda a doutrina do Cristo.
O amor resume tudo que Jesus veio nos ensinar. Por isso, se a gente aprender a amar, já estamos tranquilos. Como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre, anula, cancela uma multidão de pecados. É isso que a gente tem que buscar. Aqui só para mostrar para vocês